Viola Cabocla de hoje está na Lapa, Paraná, na casa do anfitrião, na casa do meu amigo Márcio Assad, que recebeu nós durante a gravação dos 3 programas que a gente fez uma série a homenagem ao tropeirismo. Ô de casa! Ô de casa! Esse é um dito tropeiro. O tropeiro, ele é muito responsável, muito respeitador. Ele, quando chegava numa propriedade, ele não descia, ele não apeava do seu cavalo. Ele antes fazia o chamado, ô de casa, ô de casa. E mais um detalhe, ele só se dirigia ao marido da casa, como era costume naquela época, para pedir permissão para entrar. Veja que interessante. Então, ô de casa é um ditado, é um dizer, né, do tropeiro. E como nós estamos homenageando o tropeiro, nada mais justo do que fazer essa outra homenagem, né? É E o chimarrão também fazia parte do tropeirismo ou o chimarrão é uma coisa gaúcha? Bom, o chimarrão é uma forma que nós também fazemos de saudação, de recepção ao nosso visitante, né? Ele que corre de mão em mãos, assim como corria o cachimbo da paz. E ele é eminentemente paranaense, né? Tanto que Saint-Hilaire, aquele botânico que por aqui passou, e antes de chegar no Paraná, ele esteve no Paraguai e viu lá plantação, né, de erva mate. E na verdade não é nem plantação, era uma erva, uma planta que dava de forma nativa, né? Ele chamou de Ilexis paraguaiensis, que é o nome que se usa, né, para a erva que se faz o chimarrão. E ele declarou o seguinte, que se ele tivesse vindo ao Paraná, ele chamaria de Ilexis paranaensis, tanto que havia em abundância, né, as árvores, né, com a erva, e toda a produção, as ervateiras, as grandes ervateiras, são paranaenses, né? Inclusive, o nosso Barão do Cerro Azul era um grande empresário ervateiro, né? E então a pergunta é fácil de responder. Ela vem lá dos indígenas, mas a produção da erva mate de chimarrão é paranaense. Então eu posso me orgulhar e falar que o chimarrão é coisa do Paraná? É coisa do Paraná, sem dúvida nenhuma. Depois, né, exportada para os outros lugares, né, como tradição, mas produção de chimarrão é eminentemente nos séculos XIX, né, século XX, e hoje ainda existe uma forte produção aqui na nossa região. Inclusive São Mateus do Sul tem aquela indicação geográfica da erva mate. Então é um produto paranaense. Que espetáculo! Tá vendo, galera? O programa Viola Cabocla também é cultura, não é só música não. Hoje o Márcio abriu a casa dele aqui, a casa do anfitrião, para receber a gente, a nossa equipe, né? A gente tá na 3ª série do programa Homenagem aos Tropeiros, né, Márcio? Sério. E nada mais justo do que fazer esse bate-papo com o Márcio, até por uma questão de agradecimento a ele e a todos os tropeiros do Paraná e do Brasil. E tem aqui as iguarias, né? Que é o pinhão, né? Pinhão assado, né? O chimarrão, a coxinha de farofa, que é uma coisa da Lapa, né? Isso é lapiana. Exatamente, é lapiana. Mas eu queria convidar você para sentar, para nós termos aqui o nosso ritual, que começa então com o chimarrão. E daí nós vamos conversando e falando sobre as nossas iguarias, e você sendo recebido como é meu amigo, e esta casa do anfitrião foi feita para receber os amigos, eu me sinto hoje não gravando um programa, mas recebendo um amigo de mais de 30 anos na minha casa, na casa do anfitrião Monge da Lapa. Muito obrigado. Então receba o nosso chimarrão como forma de amizade. Vamos tomar um chimarrão aqui, bem Galdério. Fale um pouquinho que eu tenho que tocar de mão, quando o microfone está na mão errada aqui, está tudo embolado aqui. Maravilha. Então, nós fizemos esta casa, que é próxima ao Parque Estadual do Monge, né? Nós temos uma região aqui chamada Vila Gruta do Monge. Meu pai e outras pessoas, né, compraram aqui esses terrenos há mais de 70 anos, muito mais antigo do que o parque. E aqui então, hoje, é uma forma, vamos dizer assim, é um dos portões do turismo da Lapa. Esta casa recebe grupos, né? Nós recebemos aqui o pessoal que vem de bicicleta, o pessoal que faz caminhada, os colégios, né, que fazem um roteiro histórico-cultural na cidade.
e finalizam aqui no Monge. Então nós deixamos esse local à disposição e também agora, no ano de 2024, ela atenderá o programa, né, Aprendiz de Tropeiro, um programa didático pedagógico que ensina as crianças como foi a vida do tropeiro, né, como era a jornada do tropeiro. E nós então nos dedicamos a isso agora, no dia 26 de abril, né? Inclusive essa série de programas em homenagem ao Dia Estadual do Tropeiro. Nós faremos um pré-lançamento de uma cartilha, já é a segunda edição, né, da cartilha da pipa. Nós criamos um personagem e através dele nós estamos contando a história do tropeirismo. Então o volume 2, que já está no prelo, como se diz, né, já está chegando aí, vai ter um pré-lançamento na cidade da Lapa, né, no dia 26 de abril, que, como eu já disse, é uma data estadual, mas que nasceu, na verdade, em 1966, a primeira cidade a homenagear os tropeiros com um dia no Brasil foi a Lapa. Então, nós vamos fazer um pré-lançamento no polo da UAB, né, Universidade Aberta do Brasil, para os alunos. Inclusive eu sou acadêmico agora também de pedagogia, então vou falar para os meus colegas. E nós vamos então fazer um pré-lançamento desta cartilha, que terá um lançamento nacional. Inclusive eu vou te repassar em primeira mão, no programa Viola Cabocla, a chamada deste evento, desse lançamento, que vai ser em Sorocaba, em São Paulo, em 24 de maio, onde nós estaremos então lançando para todo o mundo tropeiro, né, que o evento de Sorocaba era o destino das tropas, estaremos lançando então essa cartilha para todo o mundo tropeiro do Brasil, para o Brasil tropeiro, que lá sempre está nesse evento anual, onde o vice-presidente da Câmara Municipal de Sorocaba, então o vereador Luiz Santos, que é o provedor, né, que foi a pessoa que trabalhou para que todo ano, então, seja feito este evento maravilhoso, reunindo tropeiristas e tropeiros de todo o Brasil. Fale para mim um pouquinho, Márcio, da escola do pequeno tropeiro aqui da Lapa. Como que funciona isso? Se tem apoio do poder público, se não tem, se é particular, como é que funciona? Por exemplo, meu filho é pequenininho que eu quero pôr nesse projeto, como é que eu faço? Então, quer me dar a cuia? Quer mais um na sequência? Depois. Depois. Não, você vai tomar um cafezinho. Depois nós estamos conversando, batendo papo, é mais cenariamente mostrando, né, para o povo como é que é. Maravilha. Bom, projeto que já é um programa, Aprendiz de Tropeiro, ele foi lançado, inclusive teve a tua participação. Exatamente. Porque nós fizemos um material aqui pela Record News, você trabalhava na Record News, uma série também de reportagens, olha que coisa interessante esse resgate. Fizemos uma série de 3 programas com a Record News que você produziu conosco, e o do tropeirismo teve uma premiação. E esse lançamento então foi em Curitiba, né, muito prestigiado pelo pessoal das escolas, da academia, né, das faculdades, do Sistema S, né, Sesc, Senac, Sebrae, né. Inclusive na época o líder, e ainda é hoje o grande líder, era hoje vice-governador, né, o Darcy Piana, esteve lá conosco. Então é um programa didático-pedagógico que é dirigido às escolas. Ele é um programa particular. Escola, né, só da Lapa ou pode ir para tudo? São escolas de Curitiba, da região metropolitana e dos Campos Gerais, que vêm fazer os seus passeios na Lapa com essa complementação, ou seja, esse complemento histórico. Meio-dia desse passeio na Lapa, que perfaz o dia todo, é dedicado à questão do tropeirismo nesta modalidade, aprendiz de tropeiro. Então, pela manhã, nós fazemos o dia de tropeiro e à tarde consolidamos o passeio histórico-cultural com o passeio, então, na cidade, nos pontos turísticos, né, que já são consagrados da Lapa. Por quê? Porque a Lapa nasceu do tropeirismo. Aqui,
o barão dos Campos Gerais, Davi dos Santos Pacheco, e João da Silva Machado, o barão de Antonina, foram os grandes pensadores, os grandes articuladores da logística das tropas. Para você ter uma ideia, o barão dos Campos Gerais, Lapiano, ele foi considerado o homem mais rico do Brasil meridional da sua época. Tudo isso em virtude das tropas. A Lapa é a cidade que fica no meio do caminho das tropas, entre onde hoje é o Rio Grande do Sul e a Feira de Sorocaba. E aqui, então, era uma parada especial, tornou-se uma invernada, ou seja, um lugar para descanso e recuperação das tropas, que mais tarde tornou-se uma feirinha, chamada, inclusive apelidada, de Feirinha de Sorocaba. Porque aqui, então, o barão, muito inteligente, ele tinha propriedades no sul, né, em Passo Fundo, tinha aqui e próximo a Sorocaba, em São Paulo. Ele então entendeu a logística das tropas. E o seu gado, vamos dizer assim, estamos falando de moares, né, que são mulas e burros, que eram utilizados tanto para a sela, né, que é o melhor animal para longas distâncias, sem dúvida nenhuma, um animal forte, um animal inteligente. O burro e a mula são mais inteligentes que o cavalo, mais inteligentes que algumas raças de cachorro, inclusive, né? Um animal espetacular que vislumbra o perigo e para. Às vezes eles chamam a mula de teimosa, porque ela não quer ir. A mula empacou, não, ela está vendo alguma coisa que... Ela percebe, ela ouve sons a muita distância. Ela tem aquela orelha, uma parabólica que a mula tem. Ela percebe animal selvagem de longe. Ela percebe buraco, ela não cai em buraco. Aliás, a mula, ela teve uma grande importância, um grande valor nesse ciclo, porque nas Minas Gerais, até se falam, são as alterosas. Ou seja, é um terreno muito dobrado, é um terreno de montanhas, né? Tanto que o desenho que mostra as Minas Gerais mostra aquelas montanhas. A mula é um animal quase que montês. Ela consegue subir, sabe, tipo cabra. A cabra que desce de um por um as suas patas. Inclusive o casquinho dela já é afinado para segurar. Exatamente. O casco é em pé e o casco é muito duro. O casco da mula é absurdamente duro. Ele é um animal que precisa de menos alimento que o cavalo, ela toma menos água. E tem um detalhe interessante, eu já fiz várias jornadas indo desde o Rio Grande do Sul até Sorocaba. É um animal que, se você tirar o arreamento dele, soltar, que ele se escramuce, que ele deite, não sei se você já viu como é que faz claro. Aquilo, você monta de novo e pode continuar o teu passeio. E falando, nós estamos vendo tropel de cavalo. Tropel de cavalo, cara, que demonstrando que o tropeirismo, olha, eu acho que dá para captar esse som. Dá para captar o tropel do cavalo. Olha que coisa maravilhosa. Praçando aqui uns companheiros. Cara, é impressionante esse cara, não é de carisma, não sei como é a palavra certa, que a Lapa tem, né, de atrair as pessoas que gostam do tropeirismo, né, tipo, que é o meu caso, que é o caso de muita gente que vem pra cá por causa do tropeirismo, por causa das coisas da Lapa, né? Sim, bom, porque é o cerne da nossa história. Veja, agora Poti Lazarotto completaria 100 anos, né? Inclusive uma exposição fantástica lá no Museu do Olho, no MON, a respeito do artista. Aquele painel que adorna a entrada da cidade é uma homenagem aos tropeiros. É uma homenagem muito justa aos tropeiros, porque foi através da passagem das tropas que a Lapa tornou-se uma freguesia, depois uma vila e tornou-se cidade. Então, o cerne da nossa história é o tropeirismo. Através dele veio o ciclo cultural, né, desses prédios maravilhosos que estão aí. Inclusive, nós fizemos um trabalho extraordinário, uma série para o Globo Rural, chamada Os Tropeiros. O maior sucesso da Globo Marcas, até hoje, em vendas de DVDs, fascículos da revista do Globo Rural, aonde então
nós identificamos em pesquisa, inclusive doações do próprio Barão dos Campos Gerais para a construção do Teatro São João. Então essa cidade ela se fez através do tropeirismo, depois veio a questão cultural, mas que teve um corte, e você já fez matéria sobre isso, do Cerco da Lapa na Revolução Federalista. Sim, nós vamos voltar a fazer essa matéria. Sem dúvida nenhuma, porque eu acho que um programa como esse, que é recheado de cultura, a música faz parte da cultura, né? Hoje nós vamos apresentar aqui um clipe da minha música, né? Quem é esse tropeiro, que foi também gravado pela Bibiana Alves, que é uma artista hoje que está explodindo no Rio Grande do Sul, né? No sul do Brasil, ela é muito requisitada, agora ela vai ser mãe, está lindinha, ela é lindíssima e está muito linda, né? Esperando o seu filhinho. O que acontece? É que nós, através da música, através da alimentação, e nós vamos falar de um prato que eu criei justamente para o programa Esse Aprendiz de Tropeiro. Então nós vamos apresentar uma música. Então o tropeirismo trouxe a cultura. Para você ter uma ideia, os tropeiros, por onde passaram, deixaram a sua marca. Mas a importância deles foi enorme. Para você ter uma ideia, o primeiro serviço de correio do Brasil, quem fez foram os tropeiros. Eles eram os emissários que levavam as notícias de um lugar para o outro. Eles compravam e vendiam, porque naquela época o dinheiro circulante, não existia dinheiro de papel, era ouro que se levava. E se fazia uma coisa chamada escambo. Escambo que era troca, né? Que era a troca. Quer um cafezinho? Quero. Vamos tomar um cafezinho aqui? Já. Então, você, através do tropeirismo, nós temos muita informação. E como o programa é absolutamente cultural, eu já vou mexer aqui para você para facilitar. Como o programa é cultural, está dentro então desse nosso cabedal. E essa canequinha também era usada pelos tropeiros, né? Exatamente. Que elas não quebravam. Exatamente. Né? E eles andavam com essas canequinhas no... Como que é o nome da... Na bruaca. Na bruaca. Na bruaca. Exatamente. Né? Que daí tinha um cozinheiro, né? O cozinheiro ia com os apetrechos dele na frente da tropa, fazia a alimentação dos tropeiros, e os tropeiros chegavam com as canequinhas e tomavam um cafezinho. Sem dúvida nenhuma. Olha só. Então, Rubão também é cultura. Eu sei um pouquinho da história, porque eu aprendi com você. Anos e anos de matéria, né, Rubão? Então, e o cozinheiro da tropa era uma das figuras mais importantes e mais bem pagas. Porque ele, então, como você já descreveu, não precisa falar mais nada a respeito nesse sentido. Ele era o primeiro a levantar, né? Acertava ali o que seria o café da manhã do tropeiro, que é aquele jeito próprio de se fazer o café, né? O café tropeiro, que é o café turco, na verdade. E as influências, né? Quando você me perguntou, por exemplo, se o chimarrão era paranaense, eu disse que sim. Márcio, então vamos fazer o seguinte, nós estamos proseando, tomando café, chimarrão, coxinha e forma, vamos chamar uma musiquinha, um clipe teu lá? Então, vamos chamar Quem é esse Tropeiro com Bibiana Alves. Boa, Marcinho. Tropeiro que desperta na alvorada, sorve um mate bem cevado, reúne a tropa e vai pra estrada. Quem é esse tropeiro de pousos invernadas, que é saído do Rio Grande, tem destino
paulista ou mineiro. Ele é um grande campeiro, nosso herói brasileiro. O programa Viola Cabocla está de volta. Estamos aqui na casa do anfitrião, escutando o grito do quero-quero, passando o cavalo dos tropeiros. Estamos aqui sendo recebidos pelo Márcio Assad. Márcio Assad, que prazer estar aqui com você, cara. Passar um sábado maravilhoso desse não tem preço. É uma alegria, como eu disse, não é a gravação de um programa. É o reencontro de amigos, né, que foram separados aí pela questão da pandemia e da correria e do reacerto das vidas, né? E agora estamos aqui e, quiçá, possamos estar juntos aí por muitos e muitos e muitos anos. Se Deus quiser e Deus quer, né, Márcio? Amém, amém. Márcio, vamos falar um pouquinho agora da iguaria que tem aqui na Lapa. Porque todo mundo que você fala na Lapa, fala da tal da coxinha de farofa. Como é que surgiu a coxinha de farofa? Então, primeiro, eu quero que você experimente a nossa coxinha de farofa. Para que E você... essa foi a sua mãe que fez ou ela comprou e mandou para mim? Fale a verdade. Essa é comprada. Essa é comprada, Essa mas é sua mãe comprada. faz também. Mas a minha mãe faz, a minha esposa faz, eu também faço, tá? Essa pela correria e até para prestigiar o comércio lapiano, porque hoje, veja bem, como que nasceu a coxinha de farofa? Corria o final dos anos 40. Deixa eu te interromper. Pois não. A impressão que eu tenho, leigo de tudo, que é uma massa de pastel. Perfeito. Sim. E o recheio dentro é como se fosse aquele farofa do frango dentro do frango. É isso, exatamente. Matou a charada. É isso mesmo. É exatamente isso. Então, corria o final dos anos 40 e estava sendo construído o nosso Santuário de São Benedito, que, aliás, é o maior templo dedicado a São Benedito no mundo, o Santuário de São Benedito da Lapa. Então estava sendo feito esse santuário e as pessoas então doavam a alimentação para ser vendida. A minha avó doava os quibes dela, que eram inclusive leiloados de tão Saboroso, gostoso. saborosos e famosos que ficaram, né? Ainda ontem minha mãe, que tem 94 anos, estava me contando que eles pegavam aquele papel celofane e faziam um laço e era leiloado, né? Aí contou quem que eram as pessoas que disputavam aquele leilão e tal. E nesta feita, a festa foi muito grande, porque era em arrecadação para a construção. Muito bem. A primeira dama da Lapa, Maria da Glória Ribas Cus, ela estava trabalhando com uma pessoa maravilhosa, eu tive o prazer de conhecê-la, figura extraordinária, mãe dos pobres da Lapa, né? Uma coisa extraordinária. Esposa do seu Tavico Cus, que foi prefeito, família Cus, uma família de tradição política, inclusive na região, até em Santa Catarina também, muito bem. A dona Maria da Glória, então, estava trabalhando na festa e foi tanto o movimento e como a produção era feita por várias mãos, o que aconteceu? Terminou o recheio do pastel e sobrou a massa. Terminou o frango em si e sobrou a farofa do frango. E o pessoal ali, e gente. Qual que foi a ideia dela? Pegar a massa do pastel, fazer uma trouxinha. Enrolar. Não ainda. Esse que é uma coisa, essa informação aí, quase que um break news do nosso Viola Cabocla. Ela fez uma trouxinha, em primeiro lugar, fritou com a massa de pastel e o recheio do frango, a farofa do frango. Foi um sucesso absoluto. No ano seguinte, ela pensou naquele design, sabe aqueles canudinhos de festa de criança? Sim, que coloca, Aquilo é coloca centenário. maionese nele também. Coloca maionese, outros Doce colocam de leite. doce de leite. Em Ela- Minas Gerais, inclusive, é doce de leite. Então, Doce de leite. maravilha. Esse design, então, ela pensou nesse design e enrolou, que deu esse formato, então, que nós conhecemos da nossa Que é parecido coxinha com de canudinho farofa. mesmo, se você olhar bem, só que é fechado. Exatamente, para não cair a farofa. Muito bem.
sucesso absoluto, mas que durante muitos anos era uma tradição de ser feito somente nas festas de São Benedito, que é em dezembro, na Lapa, e de Santo Antônio, que é em junho. Mas os comerciantes começaram a entender que isso era bom, né? Então as pessoas começaram a fazer nas suas casas para vender, né? As panificadoras, padarias mesmo da época começaram a vender. Hoje, para você ter uma ideia, é vendido inclusive em supermercados, né? E uma produção assim gigantesca. E ficou conhecida então como uma iguaria eminentemente lapiana por causa dessa história. É um dos pratos então que nos orgulha. Assim como nós criamos um prato chamado tropeiro nosso. Nós criamos, não, você criou. Na verdade. Eu não estava junto nesse dia. Nesse dia você não estava, gostei, boa. Criei então o tropeiro nofe, que é porque nofe, né? Tropeiro porque leva charque. Nofe porque ele é parecido com o estrogonofe. Exatamente. Por quê? Nós fizemos uma pesquisa com as escolas que aqui visitam, vendo qual seria a comida que as crianças gostam. E deu em primeiro lugar estrogonofe. Em segundo lugar lasanha, né? E a batata frita corria por fora. Batata frita, criança, tem criança que não gosta, adora. Né? Muito bem. Então, para que as crianças tivessem um contato com o charque, que é o alimento tropeiro, eminentemente tropeiro, em várias comidas, na paçoca de charque, que era usada, inclusive, quando o tropeiro não podia fazer fogo, né, em dias de chuva, era a paçoca de charque, que é um apiloado, né, feito no pilão. Comi esse dia, sabe aonde? Lá em Balsa Nova, na estância do seu Pedrinho Lopes. Olha só. Ele fez a paçoca de charque e a gente comeu. Cara, é um espetáculo. Passagem de tropeiros. Passagem de tropeiro, inclusive claro. Na estância dele era passagem de tropeiro. Passagem de tropeiro, sem dúvida nenhuma. Então, onde tem a tradição tropeira, tem a paçoca de charque, que é o charque, né? Você coloca a farinha de mandioca e a farinha de milho, mais de milho, né? Um pouquinho de mandioca. Você coloca então tudo no pilão e apiloa aquilo, bate, 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 até ficar uma paçoca. Aliás, eu fiz uma pesquisa sobre paçocas e tanto a paçoca de milho como a paçoca de charque são irmãs. Uma é salgada e a outra é doce, feita mais ou menos na mesma época. Numa delas, na doce, na paçoca doce, que é de amendoim, vai o amendoim, açúcar, um pouquinho de sal, tá? Eu faço inclusive essa paçoca de amendoim também, original. E a paçoca então de charque, que leva o charque, e o tropeiro levava dentro da bruaca, inclusive, quase como se fosse um energético. Ou seja, dava fome, ele indo no meio da estrada, ele enfiava a mão lá, comia um pouquinho daquilo e seguia a paçoca viagem. De charque. E seguia a viagem. Ficava mais 12 horas sem comer. Exatamente. Então, nós criamos esse prato tropeiro nofe, que leva pinhão, tá? Charque, e tem então um preparo, vamos supor assim, parecido com o estrogonofe, para que as crianças então se habituassem a comer o charque, a comida tropeira. Muito bem. Que a criança estranha, não está no cardápio dela o charque. Um virado, pesado e tal e coisa. Então fizemos e foi um sucesso. Temos participado em eventos no Brasil inteiro, levando o nosso tropeiro nofe. Mas, aí você me pergunta, mas espera aí, o pinhão tem um ciclo. Como é que funciona quando não tem pinhão? Você congela? Não. Eu faço parte de um grupo de chefes de cozinha que nós fazemos a culinária sustentável. Ou seja, nós respeitamos o ciclo dos ingredientes. Quando termina a safra do pinhão, nós modificamos então um pouquinho a receita e fazemos com mandioca, que fica também um sucesso, porque a mandioca ela empresta uma cremosidade ao prato extraordinário. Então esse é o nosso tropeiro nofe, um prato criado
para atender o aprendiz de tropeiro e que hoje transpõe fronteiras em festivais de comida, aonde nós vamos falar de culinária, fazer a nossa palestra. Nós levamos então os ingredientes. Eu tenho um fogãozinho, hoje em dia tecnológico, eletrônico, que eu preparo ali e dou uma aula show ensinando. Então hoje no Brasil, muita gente sabe fazer o tropeiro nofe, conhece a história do tropeiro através da gastronomia. Muito bem, Márcio. Agora vamos chamar um break comercial, preciso terminar minha coxinha aqui. Comer com a boca cheia é meio feio, né, Márcio? Perfeitamente. Aí no intervalo eu como minha coxinha e nós voltamos de novo. Galera, o programa Viola Cabocla chega ao final de uma série de programas, de 3 programas aqui da Lapa, no Paraná, na casa do anfitrião, do lado do Parque do Monge. Agora acertei. Perfeitamente. E essa eu falei acertei pro diretor não cortar aqui, pra saber que eu errei. Certo. Que quando eu erro aqui, eles cortam tudo, Márcio. Ah, é? Não deixa eu ir pro ar. Tem que fazer um programa especial só com os erros. Só com os então. erros. Márcio, eu quero te agradecer imensamente. Sei que você é uma pessoa muito ocupada e você dedicou o seu tempo para ajudar nós a produzir o programa aqui na Lapa. Cara, eu não tenho palavra para te agradecer. Você é um amigaço, meu. E como eu sei que você quer fazer uma oração, enquanto você faz a tua oração, eu vou comer meu pinhãozinho ali. Perfeitamente. Então eu quero fazer uma oração a São João Maria, né? Nós vamos voltar certamente a falar sobre o tema, né? Sobre o monge João Maria, sobre os monges João Maria. E eu gostaria de terminar esse programa com uma oração. Nós aqui temos a Irmandade de São João Maria, né? Somos considerados joaninos, ou seja, aqueles que cultuam São João Maria, que para nós ele já é um santo, ele é um santo popular. Então, se você me permite, eu gostaria de fazer a oração de São João Maria para que nós possamos terminar esse programa com as bênçãos do monge da Lapa. Em nome das santas águas, em nome da Santa Cruz, rogai por nós, joaninos. Amém, Jesus. Com essa simples e singela oração, eu quero dedicar a este programa toda a sorte do mundo, todas as bênçãos e glórias do mundo, e também para aquelas pessoas que gostam daquilo que é simples, daquilo que é da nossa terra, né? Que também sejam abençoados por esse santo popular, um santo da fé do povo, né? Então, por isso que eu escolhi essa mensagem e por estarmos aqui, né, na Vila Gruta do Monge, que leva o nome, então, de São João Maria. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.